Opa! E aí, rapaziadinha do mal? Tudo bem com vocês? Bom, vocês já se perguntaram por que o Springtrap mudou tanto de FNAF 3 pra FNAF 6? Ou melhor ainda, por que ele ficou tão horroroso de um jogo pro outro? Bom, eu fiz uma enquete no meu canal e o pessoal acha que foi efeito do incêndio em FNAF 3. E esse incêndio faria ele mudar de traje ou seria só o mesmo traje, só que danificado. Mais danificado ainda, no caso. Mas será que é isso mesmo? Bora tentar resolver esse mistério rapidão. Mas deixa o like, senão o Springtrap vai te pegar. Bom, temos duas teorias pra isso. A primeira é que o traje simplesmente ficou mais danificado ao fim de FNAF 3, onde a pizzaria é incendiada pelo Michael. A segunda é que depois desse mesmo incêndio, ele achou algum traje dentro da Fazbear Frights e substituiu seu traje atual por aquele que vemos em FNAF 6. Bom, vamos falar sobre essas duas teorias e ver os pontos fracos e fortes delas. Bem, sobre a primeira teoria, ela não faz muito sentido porque o traje de FNAF 6 é muito diferente do FNAF 3, parecendo até mesmo ser outro personagem dependendo do ponto de vista. O que não é o caso, porque temos a confirmação que Scrap e Spring são o mesmo personagem. You may not recognize me at first, but I assure you, it's still me. É simplesmente difícil crer que seja o mesmo traje, mas ela até que faz certo sentido, e eu vou explicar logo. Agora, sobre a segunda teoria, ela até faz mais sentido que a primeira, porque o traje do Scrap Trap parece até que bem conservado. Se pensarmos bem, em FNAF 3 a pizzaria foi incendiada, então provavelmente o traje de Springtrap estava todo ferrado, forçando o Will a pegar outro traje, ou até montar um novo juntando as peças de outros animatronics, fazendo assim o Scrap Trap. Faz até certo sentido, né? Mas aí que entram os problemas. A primeira coisa que temos que questionar é: por que o William mudaria de traje? Mesmo que o traje Springtrap estivesse todo queimado, mudar de traje não iria diminuir a dor que ele sente ou até mesmo ajudar na sua mobilidade, então... pra que trocar? Não é desnecessário? Ué, mas se ele trocou de traje porque estava sentindo muita dor? Bem, isso é praticamente impossível. Muito improvável. O motivo da dor são os Springlocks, gente. E elas se fundiram com o corpo do William, não dá pra tirar. Considerando que ele mudou de um traje pro outro, ele só trocou a parte que representa pelo. As molas, travas, metais, etc. ainda estão lá machucando o William. Ou seja, não adiantaria nada. Não tem vantagem nenhuma trocar de um traje pro outro. Ou seja, essa teoria praticamente cai por terra. Mas também não faz sentido dizer que ele não mudou de traje, pois a anatomia, design e etc. de um pro outro não coincide nem um pouco. Pois é meio problemático arrumar a resposta pra isso. Vamos tentar concluir isso logo de uma vez. É difícil crer nas duas teorias, e parece não ser possível chegar a uma conclusão decente pra isso, né? Mas acontece que é possível sim, e a resposta pra isso está no FNAF Security Breach. Isso mesmo, o William retorna com seu traje de Springtrap. Então já sabem, né? O que aconteceu aqui foi um retcon. Pra quem não sabe o que é isso, retcon, ou continuidade retroativa, é simplesmente quando um fato já estabelecido em uma história é alterado. É a mesma vibe da palavra reboot. A diferença é que um muda apenas um ou alguns fatos, enquanto o outro muda tudo, entenderam? É como se, na história de FNAF, o Scrap Trap nunca tivesse existido. Sempre que você jogar FNAF 6, você tem que desconsiderar que o William realmente esteve daquele jeito um dia, pois isso foi alterado da história de FNAF. Então sim, simplesmente o traje dele ficou mais danificado depois do incêndio de FNAF 3. Apenas isso, nada demais. Esquece essa teoria toda de troca de trajes. Então, tirando a primeira opção da enquete, todas estão corretas. A última coisa que temos que resolver aqui é: por que ele mudou tanto e pra pior em FNAF 6? Bem, essa não é tão difícil de responder, embora não haja uma resposta oficial pra isso. Na tentativa de fazer um Springtrap mais danificado, acabado e assustador, o Scott Calton acabou dando uma grande vacilada. Eu não julgo ele por isso, claro, mas o resultado final, convenhamos que não ficou nada agradável. O ponto é que ele tentou deixar o modelo do Scrap Trap mais ferrado e acabou falhando miseravelmente nisso. Provavelmente ele tentou fazer alterações direto no modelo original do Springtrap, mas acabou não conseguindo. Daí ele criou um modelo novo e acabou não parecendo tanto assim com o primeiro. Mas enfim, a gente só tem que desconsiderar que um dia ele foi desse jeito, já que o próprio Security Breach desconsidera isso.